Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Seja bem-vindo aqui ao curso Apocalipse, versículo por versículo. Eu sou o presbítero Wallace e este curso nós estaremos abordando literalmente o livro de Apocalipse, versículo por versículo, de uma forma didática, de uma forma bem prática, e eu creio que tiraremos aí um proveito muito bom de tudo que Deus tem para nos ensinar através desse livro maravilhoso. Ok? Então fique conosco aí no decorrer deste curso. Desfrute bastante aí do aprendizado da parte de Deus. Bom, antes da gente iniciar, nós temos aqui alguns dados iniciais a respeito do livro de Apocalipse. O autor do livro é o apóstolo João, o mesmo apóstolo no qual escreveu o Evangelho de João e também as epístolas de João. Alguns afirmam aí, alguns teólogos antigos afirmam que João, já na sua fase mais velha, digamos assim, ele foi morar em Éfeso e consequentemente na ilha de Patmos. Tá? A data que foi escrita o livro foi escrito aí por volta de 90 a 96 depois de Cristo. O local foi a ilha de Patmos, que ficava ali a sudoeste de Mileto, para você ter uma ideia onde que localizava. A ilha de Patmos é este pontinho aqui vermelho que hoje a gente vê que está bem próximo aí de Esmirna e Atenas, né? Região aí da Grécia aí e da Turquia hoje em dia. Tá? O tema deste livro, no qual nós abordaremos aqui, é Jesus, Nosso Senhor Onipotente, Reina. Tá? Então, o tema deste livro era realmente evidenciar Jesus na vida das pessoas, na vida daqueles crentes daquela época e assim também hoje em dia. O propósito desse livro: incentivar os cristãos a permanecer firmes, ou seja, naquela época muitos cristãos já estavam ali se sentindo desanimados, desmotivados, né, preocupados, porque já tinha um bom tempo que Jesus tinha morrido e eles estavam ali esperando a vinda de Jesus. Já tinha passado um longo tempo, mas ainda Jesus ainda não tinha voltado, então eles já estavam ali esmorecendo a sua fé. E esta carta esse livro de Apocalipse, ele veio justamente para fortalecer e incentivar a fé dos cristãos daquela época e assim também como hoje em dia. Ok? O livro de Apocalipse, para a gente entender, na verdade, né, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala das coisas que João tem visto, está lá no capítulo 1. A segunda parte vai falar das coisas que são, que é o capítulo 2. E a terceira parte vai falar as que hão de vir. As coisas que João tem visto, para entender melhor, as coisas que João vê, a primeira parte desse livro. O que significa isto? Lá no capítulo 1, ao longo do capítulo 1, a gente vai ver João, ele tendo literalmente a visão, e nessa visão ele vê o próprio Jesus no meio dos castiçais. Essa visão, essa primeira parte, ela fala justamente dessa visão que João teve, desse encontro, desse aproximamento que ele teve com
Jesus, essa aproximação que ele teve com Jesus através dessa visão. E aí, nessa primeira parte, ele vai explicar como que foi essa visão, como que foi esse aproximamento, como que tem acontecido esta visão, ok? A segunda parte, nós temos aqui, que trata-se das coisas que são. O que significa isso? É o capítulo 2. As coisas que são. O que se refere? Se refere justamente às 7 igrejas que estão ali na Ásia. É as coisas que estão acontecendo naquele momento. É as que estão acontecendo nas igrejas da Ásia. Então, esta carta, este livro, ele é destinado praticamente para as igrejas da Ásia e, consequentemente, para o povo futuro. A terceira coisa, a terceira parte, é justamente as coisas que hão de vir, que fala do capítulo 4 até o capítulo 22 a seguir. E o que são essas coisas que hão de vir? São os acontecimentos futuros, os acontecimentos que falam sobre o arrebatamento, os acontecimentos que falam sobre a grande tribulação. Então são os assuntos que hão de vir, são assuntos que vão estar, digamos assim, daquela geração para agora e até quando Jesus voltar. Ok? Então são divididos nessas 3 partes o livro de Apocalipse. Fala das coisas que João está vendo, fala das coisas que estão acontecendo e fala das coisas que hão de vir. Ok? Agora nós vamos fazer esse estudo da seguinte maneira. Cada videoaula vai ser direcionada a um capítulo apenas, para não ficar um assunto cansativo, para não ficar uma aula muito exaustiva. Então nós dividimos aqui essa videoaula apenas no capítulo 1 e na próxima videoaula estaremos estudando o capítulo 2 e assim sucessivamente. E para começar este capítulo 1, nós dividimos aqui o capítulo 1 em 4 tópicos, para ficar mais fácil o entendimento. Dividimos aqui a introdução, saudação, o tema e a visão propriamente dito. Tá? Esse capítulo 1 aqui, ele trata-se ali da primeira parte do livro de Apocalipse. Ok? Então, a introdução do capítulo 1, ela se dá ali do versículo 1 até o versículo 3. Onde Deus ele prepara, onde Deus ele se preocupa com a humanidade. O que está dizendo isso? O que significa? Deus, ele como sempre preocupado com a humanidade, ele passa essa revelação a Jesus. Jesus recebe a revelação de Deus, transmite a mensagem de Deus a João através do anjo, a fim da humanidade se preparar para as coisas futuras. Ou seja, Deus, lhe preocupado, um amor imenso pela humanidade, ele decide então transmitir essa mensagem, essa revelação a Jesus. E pede que Jesus transmita essa mensagem a João através do seu anjo. Ok? Então Jesus ele pega essa revelação, envia um anjo até João, que estava lá na ilha de Patmos, e transmite essa revelação para João. E qual é o papel de João nessa revelação? João, ele era usado apenas como canal. João, ele serviu nesta revelação como um canal de bênção, como um vaso que é cheio e que irá transbordar este ensinamento, esta palavra para outras pessoas no mundo todo, e espalhar esse ensinamento, espalhar essas palavras para todo o mundo. Então esta é a missão de João no livro de Apocalipse. Ele foi usado como um canal para transmitir
para replicar essa mensagem que Deus deu para toda a humanidade. E a gente percebe que esse escrito de João, os escritos de João, eles perpassaram ali gerações, séculos e séculos através do tempo, né? Então Jesus ele escolheu da maneira correta um vaso para transmitir a sua palavra. O que mais que a gente pode destacar aqui nessa questão da introdução? Podemos destacar também que Jesus ele encoraja a permanecerem na fé. Através deste livro, Jesus ele encoraja os fiéis a permanecer na fé. A gente vê que naquela época as pessoas, os cristãos primitivos daquela época, eles já estavam meio que desanimados, tristes, né? Conturbado, porque passavam muita tribulação. A gente vê que os cristãos primitivos daquela época eram cristãos que sofriam muita tribulação, muita luta, muitos mortos, perseguidos, muitos foram alvo de atrocidades, mártires. Então a gente vê que os cristãos daquela época eram cristãos que estavam já, digamos assim, esfriando na fé, já estavam meio que desanimados na fé. Então Jesus, através desta palavra, Jesus, através deste livro, ele encoraja a permanecer na fé, a não desanimar, a não desistir, a continuar lutando, a continuar esperando a volta do Senhor. E ele promete o seguinte, olha, promete que todos aqueles que ouvirem, ler essa palavra e guardar e ser fiel, ele abençoará. E outra coisa, ele avisa que o princípio do fim está próximo. Tudo que Jesus tem falado, tudo que ele vem no seu ensinamento em vida falando, está ali começando ali a acontecer a partir daquele momento. Entendeu? Então Jesus ele encoraja a permanecer na fé e avisa que o princípio do fim está próximo. Ok? Quando João fala aqui na saudação, que vai do versículo 4 ao versículo 6, uma coisa que me chama a atenção é o versículo 4, que diz assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Então, quando João está falando isso aqui, ele está justamente exaltando a Trindade. Ele está declarando o feito maravilhoso de Jesus na cruz e a forma linda, maravilhosa de agir do Espírito Santo. Ele está engrandecendo ali o nosso Deus. Ele está engrandecendo o Espírito Santo quando ele fala aqui da parte dos 7 espíritos. E essa parte ele faz alusão a Isaías 11:2, onde destaca ali os 7 espíritos que são virtudes do próprio Espírito Santo. E ele também exalta a pessoa de Jesus Cristo, colocando como testemunha fiel o primeiro filho que foi ressuscitado, que governa os reis do mundo inteiro. Então ele exalta a Trindade em todos os aspectos. Ok? Falando agora do tema deste livro, que está lá no versículo 7 ao versículo 8, quando João ele faz aqui alusão ao tema, ele está revelando o assunto principal do livro, que é a segunda vinda de Jesus, justamente o arrebatamento. E esse momento é um momento único em que até as pessoas que transpassaram, as pessoas que mataram ali, crucificaram Jesus, elas irão se lamentar, pois não haverá dúvidas de que Jesus é o Messias. Não haverá dúvidas que ele é o único Senhor, o Alfa e o Ômega. Então João ele explica ali aspectos, né, a respeito da vinda de Jesus, que é
o centro, que é o alvo desta carta, que é o assunto principal desta carta, que é justamente a vinda de Jesus, o arrebatamento. Agora aqui literalmente começa mesmo o estudo sobre o livro de Apocalipse. Aqui começa a visão, a revelação na qual João teve da parte de Jesus. Começa aqui, a partir do versículo 9. Então João inicia contando que participou das aflições. Ele explica que participou das aflições e ele conta também que estava preso na ilha de Patmos, mas não por ser algum criminoso, não por ser algum bandido, mas sim por pregar a palavra do Senhor. Então ele explica que ele estava na ilha de Patmos preso porque ele era testemunha da parte do Senhor. Ele levava a palavra do Senhor e isso fez com que, por conta dessas atitudes, levassem o preso para ser escravizado na ilha de Patmos. Nesse momento, João ele também passou a experimentar uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ele começou a dar mais ênfase, dar mais ouvido à voz do Espírito Santo. Nesse momento talvez ele encontrava-se solitário e achou ali um momento propício para estar buscando mais a presença do Senhor. Então, em contrapartida, ele recebeu mais intimidade da parte do Espírito Santo. E num determinado momento, ele ouviu a voz de Deus. E não foi algo assim suave, né? A gente vê que quando Deus falou com ele, foi uma grande voz de trombeta. Foi como o som de uma trombeta. E ali, a partir daquele momento, ele começa a ter as visões, né? Ele começa a ver os 7 castiçais, ele vê no meio dos castiçais o semelhante ao Filho do Homem, e ele começa a detalhar essa visão. Os 7 castiçais, que significa o quê? 7 castiçais, ele representa ali naquele momento as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. E quando fala um semelhante ao Filho do Homem, está falando do próprio Jesus. Então ele começa a detalhar toda a sua majestade de Deus. Ele começa a falar todos os aspectos ali da majestade e glória de Jesus. Ele fala das suas vestes, as suas vestes com roupas que chegavam até os pés, isso representa autoridade. Ele fala da faixa de ouro em volta do seu peito, isso representa poderio, né? Ele fala ali dos seus cabelos brancos como a lã ou como a neve, isso representa maturidade, experiência, né? Os seus pés brilhavam como latão reluzente, isso representa humildade. Então ele começa a detalhar a majestade de Jesus, a sua glória, o seu poder, a sua humildade. Nesse momento ele começa justamente a detalhar toda essa majestade e glória de Jesus. Aí a partir do versículo 16 ele começa a explicar alguns atributos, objetos, podemos dizer assim, na qual na visão Jesus carregava, né? Entre elas estavam ali as 7 estrelas na mão de Jesus. Essas 7 estrelas, elas representam os 7 pastores das 7 igrejas. Fala também da espada aguda, né? A espada aguda, ela representa a própria palavra de Deus. Essa espada
espada de 2 gumes, bem afiada. E ali ele fala também do seu rosto, que era resplandecente e brilhava como o sol do meio-dia. Isso representa a própria glória e majestade de Deus. Aí no versículo 17 nós vamos descendo, ele vai dizendo que ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele achou algo fantástico, algo maravilhoso, e ele achou que ia morrer. Ele achou que não ia aguentar. Quando ele viu a glória de Deus, o poderio, a sua majestade, ele caiu como morto. Ele achou que não ia suportar aquela glória. Mas como sempre, Jesus misericordioso pegou a sua mão direita e disse-lhe: não temas, né? Ou seja, em outras palavras, que dizer, não vou te matar, não vou te matar, né? Eu sou o primeiro e o último, eu dou a vida, né? E ali Jesus ele continua dizendo que mesmo tendo sofrido, versículo 18, mesmo sendo sofrido, mesmo tendo sido morto, ele está vivo, ele permanece vivo, né? E ele é a fonte da vida eterna. Para aquele que nele crê, ele é a fonte. Ele tem o poder sobre a morte, sobre o inferno. Então ele começa a dizer: olha, eu estive morto, desci lá no inferno, peguei as chaves do inferno e a chave da morte, mas eu vivo, eu estou vivo e eu sou a fonte de vida. Então ele começa a dizer essas coisas, que quem crê nele terá vida para todo sempre. E ali no versículo 19, Jesus começa a dizer como que essas coisas irão acontecer, né? Ele diz: portanto, escreve essas coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora como as que hão de acontecer depois. Entendeu? Então Jesus começa a escrever, Jesus começa a detalhar para João como que isso vai acontecer. E no versículo 20 ele explica para João a respeito das 7 igrejas, das 7 estrelas, que significam os pastores, e também a respeito dos 7 castiçais, que representam as 7 igrejas da Ásia Menor. Ok? Então o capítulo 1, ele se resume basicamente nisso. É a introdução deste livro. É um capítulo bem tranquilo, não tem muito mistério, não tem muita dificuldade para se entender. É um capítulo no qual nós vemos aqui um breve resumo, uma breve introdução, para podermos realmente entrar na próxima aula, literalmente no estudo do livro de Apocalipse. Ok? Forte abraço, fica com Deus, nós nos vemos aí na próxima aula, em nome de Jesus.